Bom dia, pessoal. Sou Luiz Salvatore, aqui do Instituto Brasil Solidário. A gente está inaugurando o Diálogos IBS, uma nova maneira aí da gente poder se comunicar com o público, com os educadores, com os alunos, gestores, todo esse pessoal que agora está nessa zona de confinamento, né, de restrição. E a gente está pensando aqui em elaborar um novo formato, onde a gente possa trazer alguns especialistas para alguns temas dentro das 8 áreas do Instituto. Então, a gente vai falar nos próximos dias de saúde, de arte, de educação financeira, de tecnologia. A ideia é criar um ambiente descontraído para a gente poder justamente continuar dialogando com vocês e possivelmente também esclarecer dúvidas, né? A partir de um chat, a partir de um mecanismo que a gente possa, depois dos diálogos, também trazer a interação. Então, essa inaugural, né, esse encontro inaugural, a gente vai falar, obviamente, do Covid-19, não tinha como não falar do coronavírus, e para isso a gente trouxe aqui um time de 3 especialistas médicos da área de saúde do Instituto Brasil Solidário. Então, eu estou aqui com o Paulo Henrique Souza. O Paulo, a última atividade nossa com ele foi lá em Tianguá. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Olha, estamos aí. Legal. Fabrício, também lá do Rio de Janeiro, conhecido aí por grandes viagens junto ao Instituto na área da saúde. E o Dr. Volber, né, que todo mundo conhece, que acompanha as ações de prevenção, principalmente na parte odontológica, mas também todo um trabalho grande que a gente faz dentro dos grupos. E o Vicente também está acompanhando para a gente poder dinamizar melhor os próximos encontros e fazer com que a gente tenha um bom resultado nessa proximidade, nessa relação que o Instituto sempre teve com os educadores, com as comunidades, de uma maneira que vocês possam também se sentir acolhidos nesse momento aí de isolamento social. Então, Paulo, vamos lá, né? Vamos começar com você. A ideia para você é o seguinte, vamos lá. Muita fake news, muita notícia circulando, as televisões só falando de coronavírus, mas no final de contas, o que é verdade, o que não é, o que é mentira, o que é fake news, o que de fato a gente tem que prestar atenção nesse momento, sem pirar, obviamente, mas o que a gente tem de fato que levar em consideração como verdade nesse momento aí de isolamento social, que o país aí se encontra também com opiniões divididas. Joia. Beleza, boa tarde. Prazer estar aqui, contribuindo aí com algumas informações aí, junto com o IBS, né? Vamos lá. Bom, gente, o assunto do momento aí não tem realmente como fugir, né? Você liga a televisão, você abre o jornal, você abre a internet, só se fala em coronavírus. E realmente, por mais que a gente esteja sendo muito bem informado aí por meios da mídia, principalmente da televisão, né? Qualquer canal que você liga aí, realmente a gente tem muita informação a respeito do vírus e a respeito da doença. Mas a gente também tem que enfatizar o que é verdade e o que é mentira, né? Já está mais do que sabido como a gente contrai a doença, né? Que é através de gotículas, através de contatos muito próximos, através de abraços, através de beijos, através de espirros e tosses. Então, assim, realmente o isolamento hoje é a melhor forma da gente evitar não a transmissão, mas sim a propagação da doença, né? Hoje nós estamos presos em casa aí, não é para a gente, lógico, ajuda muito aí a transmissão, mas é realmente para a propagação, evitar que o dano seja maior, né? Porque a gente sabe aí que meados de abril, mais ou menos aí 2, 3 semanas pela frente, é onde a gente vai enfrentar realmente a doença, né? Por enquanto nós somos transmissores, e daqui mais ou menos umas 2, 3 semanas vão realmente aparecer os doentes, né? Então, uma verdade aí que a gente tem que enfatizar. É uma doença que isso, segundo o Ministério da Saúde, tá? Esses números que eu vou falar são números do Ministério da Saúde. A taxa de letalidade, ou seja, a taxa de mortalidade em geral, tá? Não estou falando de idade, mas em geral,
é de 2,3%. Então, é uma taxa pequena, né? Considerando aí a população geral. Em compensação, pacientes acima de 80 anos, essa taxa já sobe para quase 15%. Então, há uma primeira verdade: os idosos têm uma maior taxa de mortalidade, principalmente pacientes que têm comorbidades. O que são comorbidades? Doenças associadas, como, por exemplo, cardiopatias, né? Doenças do coração, pneumopatias, que são doenças do pulmão, esses pacientes diabéticos. Então, esses pacientes, se por um acaso eles forem infectados, eles podem se tornar pacientes graves. Então, o cuidado que o Ministério da Saúde está tendo, o cuidado que todo o governo está tendo, o Ministério da Saúde está pedindo para realmente ficar em casa, é justamente para a gente não espalhar o vírus para pessoas que podem morrer, né? Que são as pessoas acima de 60 anos, que têm essas doenças associadas. Então, realmente, hoje, o melhor tratamento que tem para o coronavírus é o isolamento. Ficar em casa, evitar... eu quero ir ver o meu avô, que tem uma semana que eu não vejo. Não veja, não vá. Fique em casa, ligue para ele, faça uma teleconferência, enfim. Mas o contato próximo realmente é a melhor forma da gente evitar um problema maior, né? Porque vai vir. Realmente, infelizmente, assim, pelas estatísticas, pelos outros países que já passaram por essa etapa, mostram que ontem fez exatamente um mês que apresentou o primeiro caso no Brasil. Hoje a gente já está com mais de 1.000 casos, né? Então, realmente, as estatísticas mostram que daqui 15 dias isso pode piorar. Então, é ficar em casa mesmo. Outra coisa que as pessoas confundem muito, né? O coronavírus tem cura, o coronavírus tem vacina, o coronavírus, o que pode matar o coronavírus, né? Atualmente não existe nenhuma medicação, nenhuma vacina que mate o coronavírus, tá? Então, a melhor forma de prevenir é a prevenção mesmo, é lavar as mãos, evitar contato com pessoas que, por sinal, tenha um histórico de gripe, né? Quais são os sintomas, né? A gente não falou aí antes. Os sintomas geralmente começam como se fosse uma gripe mesmo. Nariz escorrendo, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, tosse. Então, todas as pessoas que apresentam esses sintomas, a gente não pode afastar hoje o diagnóstico de coronavírus, né? Há um tempo atrás, aí, pelo menos há uns 20, 30 dias atrás, a gente conseguia, pelo menos, tentar excluir alguns casos, né? Agora, como virou uma pandemia, né, não existe mais aquela história de o paciente viajou e ele tem coronavírus. Não. Hoje a transmissão já virou comunitária, né, que é o que a gente chama. A gente já não consegue excluir mais para fazer diagnóstico pacientes que viajaram ou não. Como já está alastrada aí em todo o país, então hoje pacientes que têm sintomas de gripezinha, de dor no corpo, de nariz escorrendo, de febre acima de 37,8, de tosse, não dá para excluir que esse paciente tenha coronavírus. Pode ser uma simples gripinha? Pode, mas infelizmente a gente não consegue Paulo, excluir. Opa! e a gente trabalha no interior do país, né? Então, eu acho que quando o pessoal está muito na televisão, está vendo os problemas de cidades grandes, que eu acho que são explicados muito por aglomerações. Mas é importante a gente lembrar que isso vai chegar em qualquer lugar. Pode ser Serra do Mel, pode ser Tianguá, pode ser Petrolina, ou seja, lugares tanto do interior quanto das grandes capitais, nenhum deles está imune, né? Não. Justamente pela alta transmissão. E aí eu queria perguntar para o Volber, né? Volber, como é que está o Brasil nesse contexto mundial? Eu acho que até Vicente também, fazendo aqui um rápido parênteses, a gente está tendo que aprender a ler gráficos, né? Muito interessante essa história da curva, do achatamento.
mas é importante as pessoas entenderem esse movimento, né, da curva. Mas, Volber, como é que está o Brasil comparado com outros países dentro desse cenário que você tem observado? Legal. Bom dia a todo mundo aí. É um prazer estar aqui também junto com vocês e falar um pouco desse assunto que está tão em voga agora, né? Todo mundo ouvindo o tempo todo. E muito legal o que o Paulo falou, porque esse lance da quarentena, esse lance do isolamento, né? É uma coisa que está sendo muito falada no momento. E quando se deu a história da pandemia, foi uma das primeiras atitudes aqui. O que a gente tem que levar muito assunto a ser falado são os pontos principais dessas atitudes a serem tomadas a partir de agora, né? Porque tudo é muito novo. Então, os dados são muito novos, a gente tem dados sobre letalidade, mas é difícil porque nós não estamos testando todo mundo também. Então, muitas pessoas que podem ter o coronavírus que não estão nesses números. E o que leva muita preocupação, que eu vejo, Luiz, a gente está vendo muita polarização, principalmente nessa história hoje, quarentena ou volta à rotina aqui no Brasil. Isso é muito sério, porque nós temos cientistas, temos muitas pessoas discutindo com dados muito factíveis dos dois pontos, né? Não é simplesmente uma coisa que, infelizmente, a gente tem no Brasil ultimamente acontecendo, nessa polarização. Ah, eu sou desse time ou desse time, e as discussões, às vezes, elas não conseguem ir mais adiante. Só que aqui a coisa é um pouco mais a fundo no caso do coronavírus, né? Porque a gente está lidando com mortes. E como é tudo muito novo, é muito difícil a gente saber. Não tem um certo ou errado agora. Tem coisas que a gente só vai vendo conforme as atitudes são tomadas. Então, como o Paulo disse, desse isolamento, esse afastamento, é uma coisa muito importante agora, porque pode ser que daqui a 10 a 15 dias isso estoure muito. A gente está vendo na Itália, está vendo na Espanha crescerem os casos, né? Na Itália, nós vimos caminhões do exército levando mais de 800 corpos por dia para serem cremados. Então, é um problema muito grave. Você imagina que as pessoas não estão tendo direito, às vezes, de enterrar os seus entes queridos, né? Então, simplesmente falar que não é uma coisa simples, não é bem assim. Então, isso que a gente tem que tomar um cuidado. Mas, simplesmente falar também que num país como o Brasil, nós conseguiremos ficar 2 a 3 meses fechados dentro de casa, também é um negócio que a gente tem que levar muito a sério os dois lados, porque estamos num país que muitas pessoas trabalham de manhã para ter comida no prato à noite, né? Trabalham com dinheiro semanal. Então a gente tem que ver o que é factível andar nesse lado. Não é nem na quarentena há 3 meses. Claro que seria o ideal. Todo mundo 3 meses dentro de casa, as coisas vão crescer numa linha baixa e vai dar atendimento para todo mundo. Mas se a gente pessoas que não têm uma reserva financeira, não têm comida em casa, é complicado, né? Mas também falar em voltar tudo ao normal a partir de hoje, sendo que daqui a 10 dias a gente pode ter uma Itália dobrada ou não, por causa da temperatura, são coisas que a gente não consegue ponderar. Então, talvez, Luiz, do que você está falando, a gente procurar andar nesse meio do caminho por enquanto, mas pensando nos dois lados, sem briga, sem quem é contra a quarentena pode morrer milhares de pessoas e não está com o coração. Mas quem é a favor da quarentena pode morrer muitas pessoas depois por desemprego, por fome, por crise, até a violência aumentando. São coisas muito importantes a serem levadas em conta. Então, acho que talvez esses 15 dias iniciais são muito importantes. A gente vai ver os números, como é que eles vão seguirem. E talvez aí a gente podendo pensar em um pouco para um lado, tá com problema, vamos rever daqui a 2, 4 dias. É uma coisa como guerra. Cada dia a gente tem números e coisas que podem mudar um pouco o nosso ponto de vista e nossas ações. Legal, Roberto. Então, realmente eu compartilho. Eu acho que é uma questão de olhar números todo dia, né? No final das contas, o que a gente está evitando é uma superlotação de hospitais, né? Hospitais que estariam tecnicamente preparados para receber um número X de atendimentos, mas que se passar esse número, a gente não dá conta, e isso que vem sendo discutido. Sim. E Fabrício, bom, as pessoas que têm um pouco mais de intimidade sabem disso. Eu tenho diabetes, né, há mais de 20 anos. Você já é uma pessoa já de idade mais avançada, ou seja, acho que de nós 5 aqui, nós 2 somos grupos de risco, né? Quais são as melhores atitudes, né? O que vem sendo feito, assim, aqui na minha casa, nossa, a gente tem trabalhado isolamento e limpeza extrema e contato zero com o mundo exterior. Mas é óbvio que uma hora isso se torna também insustentável. Então, a gente está fazendo a nossa parte até um ponto
que vem a seguir. Mas agora, na tua opinião também, quais são de fato as melhores atitudes possíveis para aqueles que podem? A gente realmente tem que entender que alguns podem, outros não podem, e alguns que podem também não estão fazendo. Quer dizer, onde entra o bom senso e onde entra de fato a opinião médica nisso para quem pode fazer isolamento e um ambiente, obviamente, de higienização muito mais extrema do que a gente tinha até então. Bom, boa tarde a todos. Isso é uma pergunta muito assim longa para ser respondida, mas a gente vai fazer bem sucinto. O que pode todo mundo fazer é o que o Paulão já falou, é o isolamento, né? O exemplo que ele deu foi ótimo. A Itália relaxou no isolamento, um mês depois quadruplicou o número de mortes. E aí entupiu o sistema de saúde. Nenhum sistema de saúde no mundo é capaz de tolerar o aporte das pessoas procurando assistência. Isso não adianta a gente se iludir nisso. Nem fazer testes também, os laboratórios não vão conseguir fazer todos os testes de todas as pessoas que procurarem. Então, aqui no Rio, a Secretaria de Segurança Pública, Estadual de Saúde, determinou que os testes só são feitos nos pacientes mais graves e que estão internados. E, mesmo assim, em isolamento. Então, nosso isolamento social em casa e o uso dessas tecnologias hoje, como ele falou, falar com o neto pelo FaceTime. Eu não vejo minhas filhas há 15 dias, mas eu falo com elas todo dia pelo FaceTime. Isso ameniza o sofrimento, né? Então, estabilidade emocional, procurar outras formas de passar o tempo, de trabalhar, de produzir mentalmente, o equilíbrio emocional é muito importante para a gente ficar bem, cruzar esse tempo que não vai ser curto. Eu acredito que até final de julho, agosto, a gente vai estar sofrendo ainda com isso. Talvez no isolamento menor. Não quero ser terrorista, mas é o que eu estou vendo lá fora e estou vendo assim. Eu não creio nas estatísticas chinesas, porque não levo a fé, não tenho confiança nas estatísticas chinesas. Prefiro esperar as alemãs, as italianas, as francesas, enfim, da Europa. Então, acho que é importante a gente ficar isolado e manter a estabilidade emocional trabalhando, levantando, e principalmente o asseio de lavar as mãos, se sair à rua, trocar a roupa quando chegar, lavar logo a roupa, lavar as mãos pelo menos 20 segundos, né? Que cantando parabéns para você é o tempo de ação do sabão, do sabonete sobre a superfície. E manter, quando possível, em vista do uso de álcool a 70%. Acho que é isso. Legal, Fabrício. Bom, como a gente sempre trabalhou, né, lavar as mãos, né, Volber? Quantas coisas a gente já falou, nossa, a gente fala isso há 20 anos, né? Como a ciência, a biologia, a medicina mudou a partir de um gesto simples, como lavar as mãos. Então, às vezes, álcool gel, máscara, tudo isso é importante, óbvio, mas lavar as mãos é o princípio básico, né? Eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Esse é o nosso primeiro Diálogos IBS, então trazendo o Paulo, Fabrício, o Dr. Volber. A gente vai fazer a divulgação do nosso vídeo, colocar ele também à disposição dos nossos grupos, das nossas redes, e o pessoal que tiver dúvidas também pode entrar em contato. A nossa ideia de trazer o primeiro tema de saúde foi justamente pela importância desse momento, né, desse assunto, e médicos que já trabalharam conosco, que as pessoas conhecem, aquele doutor que já olhou nos olhos aí de muitas das pessoas que vão poder assistir o vídeo e poder fazer as suas perguntas. Eu queria agradecer, em nome dos nossos financiadores também, que a gente possa seguir. E a gente vem daqui a pouco com outro tema. A gente vai fazer, como eu disse, todas as áreas do Instituto passarem por essas ideias de debates, abrindo aí um novo mecanismo de comunicação, que a gente possa todos superarmos juntos aí esse desafio que é nacional, que é global. Ele não está limitado a uma ou outra classe social, ele realmente pegou todo mundo por igual, alguns mais, outros menos, no sentido de dificuldades de isolamento, mas eu acho que a palavra é contato mínimo, higiene máxima,
e a cabeça sempre em ordem, pelo menos para os próximos 15, 20 dias, para entender melhor aí o significado de tudo isso que nós estamos passando. Então, Vicente, obrigado. Volber, muito obrigado. Fabrício, Paulão, e nos vemos na próxima. Valeu, gente. Até a Obrigado, próxima. Luiz. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.